Você, meu irmão e minha irmã, nós te convidamos a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia cristã, que é o livro de Apocalipse, versículo 1, do 1 em diante. A gente vai nos deleitar aqui até onde o Espírito Santo disser para a gente ir, amém? Eu creio que vai ser uma palavra abençoada. Fique ligadinho aí com o Espírito, em sintonia, em oração, para que Deus venha operar através da minha vida, através da vida do John e através da sua vida, que está aí na sua casa, porque você é servo, você é sacerdote da casa do Senhor. Evangelista John. Amado, versículo 1, capítulo 1, livro de Apocalipse, está escrito assim nessa versão: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, no verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. No 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus, Jesus. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar. Pai Celeste, aqui está a tua palavra, Senhor. Suplicamos a ti neste momento que tu possa se valer de nós como um instrumento nas tuas mãos. Pai querido e justo, unge, Senhor, os nossos lábios, para que da nossa boca possa sair palavras, Senhor, de vida eterna, palavras que venham edificar a vida daqueles que nesse momento nos assistem nessa live, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Jesus. Amados irmãos, o livro do Apocalipse, ele foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando grande perseguição e martírio no tempo do apóstolo João. Então, irmãos, ele foi escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Então o imperador, naquele momento da história, ele exigia que todos os adorassem como Senhor e Deus. Era somente essa a requisição, ou seja, ele rogava para si o título de divino e o título de César. Então ele exigia que todos aqueles que estivessem debaixo do poderio de Roma o adorassem como Senhor e Deus, e aqueles que não cumprissem esse decreto real, eles estavam sendo perseguidos. Então, irmãos, as igrejas que estavam localizadas na província da Ásia Menor estavam sofrendo grande perseguição nesse momento da história. E de acordo com a tradição, foi justamente este imperador, o Domiciano, que enviou o autor deste livro, Apocalipse, para a ilha de Patmos. Então, irmãos, a ilha de Patmos era justamente uma espécie de Alcatraz, ela era uma colônia penal. Para esta ilha eram enviados todos aqueles que eram espécie de prisioneiros políticos. Nesta ilha, os indivíduos eles eram desprovidos dos seus direitos. Todas as suas posses, todos os seus bens eram expropriados, irmãos, e eles precisavam aqui trabalhar em minas, em trabalhos forçados com roupas de trapos. Então era esse o momento em que esta igreja recebeu este escrito. Este era o momento histórico em que as igrejas receberam este escrito do apóstolo João. Então, irmãos, diante dessa realidade de perseguição, diante desta realidade de martírio, é que o Apocalipse ele vai lembrar os cristãos que eles servem a um Deus que é todo-poderoso. Um Deus que tem o domínio da história, que controla a história, um Deus que ele é soberano. Então, irmãos, Deus continua a cumprir os seus propósitos. Deus continua a cumprir os seus projetos e nada foge ao controle das suas mãos. Isso é maravilhoso, evangelista John. Eu quero voltar mais atrás no tempo para saber quem é esse João e como a vida dele foi assim avivada, transformada pelo poder de Deus. Porque quando a gente vai estudar a história de João, a gente vê aqui em Marcos 3:17 que diz assim, eu vou ler rapidinho e voltar para o Apocalipse, que diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão,
aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. É impressionante que quando Jesus chama João, João é visto como o apóstolo mais jovem de todos eles. E parece que João, quando a gente vai no original aqui dessa palavra, dá a impressão que João tinha um temperamento forte. Amém? Não só Pedro tinha um temperamento forte, porque o pessoal pensa que só Pedro tinha. Não, João também era forte o temperamento dele. Mas de tanto andar com Jesus, ele foi pegando o domínio próprio, a mansidão, e se tornou nesse grande homem, nesse grande apóstolo do Senhor. Através da vida de quê? De Jesus, de tudo aquilo que ele passou por Jesus. João fez parte dos mais íntimos momentos com Jesus no Monte da Transfiguração, ali na sepultura, quando ele corre e vai na frente de Pedro para chegar antes, quando ele está no Calvário, que Jesus fala para ele, olha, aí está Maria, ali está João, um cuida do outro, né? Que João levou Maria para Efésio. Então a gente vê que foi uma transformação através do poder de Deus. E esse homem, quando ele vai escrever o Apocalipse, como você falou, a igreja ela está no momento de perseguição. Por quê? Porque Domiciano se proclama Deus. Ele tem templo que as pessoas adoram ele. Então todos os cristãos que não prestam reverência a Domiciano vai ter que morrer. Então vai ter que ser enviado para a ilha de Patmos. Então é nesse contexto que esse homem, transformado pelo poder de Deus, alicerçado na palavra, que vai escrever no momento de dor, no momento de sofrimento que não só ele está vivendo, mas todas essas comunidades para quem ele vai mandar essas cartas, que são as 7 igrejas que a gente já vai ver na frente. Então a gente vê que essa ilha de Patmos, como você falou, ela fica localizada hoje no território da Turquia, né? Estava estudando sobre isso. Ela tem 15 quilômetros de comprimento por 10 de largura e 35 mil quilômetros quadrados. Então é uma ilha realmente que, na época do Império Romano, só ia para ali os malfeitores. E tinha um homem lá que comandava a ilha, que era um centurião, o nome dele era Flávio Catarino. O homem era severo. E a tradição diz que uma vez por dia que tinha alimentação nessa ilha. Mandaram João para lá. Lá eles iam quebrar as pedreiras. Para essas pedreiras, eles cortavam essas pedras justamente para construir esse templo, não só do imperador, mas para o próprio Flávio Catarino, que era muito cruel. Ele matava muita gente, era um homem cruelzíssimo. Então João viveu nesse contexto dentro da ilha de Patmos. E às vezes quando perseguiam um cristão lá dentro, porque não foi só João para lá, foi muitos cristãos e muitos prisioneiros perigosos que Roma mandava para lá. E na hora da comida, estudando a tradição da igreja, chegou um soldado do centurião, tirou a comida do servo e jogou fora. Porque lá a pessoa, além de cortar as pedras, elas trabalhavam sob pressão, chicotada na costa. Era uma coisa mesmo de... Ali não tinha como a pessoa sair viva. Então por que eu estou falando isso? Porque é nesse contexto que João está inserido. Por isso ele foi mandado para lá. E ele se perguntava, mas por que Deus me mandou para cá? Então quando ele chegou lá, ele ficou assim, meio temeroso, né, como ser humano, mas depois ele foi entender o mistério que Deus tinha um grande propósito naquela ilha, e ele nunca imaginava que depois de 60 anos, sem ver Cristo, que a gente vai falar lá na frente, que ele ia ter esse encontro novamente com ele. Então, hoje, se você for em Patmos, que fica no território da Turquia, hoje a ilha de Patmos, ela tem três povoados que ficam um perto de outro, que é Hora, né, que é Escala e que é Campos. E hoje você não tem campo de pouso de avião lá. Hoje você chega lá só de helicóptero, então de navio, de cruzeiro. Hoje é uma ilha de paz, mas na época de João, ia para lá realmente aquelas pessoas que eram mal vistas pelo império, que queriam causar revolução no império. Então os malfeitores, os bandidos, e João foi para esse contexto. Por que João foi para lá? Porque ele pregava a verdade, ele dava testemunho que Jesus era Deus. E como Domiciano se via como Deus, então vou te mandar para a ilha de Patmos. Como se assim, vamos parar com esse cara, vamos acabar com a vida dele. Vamos deixar esse apóstolo lá, mandar ele para lá. Amém? Lá para o cafundó do Jó. Vamos mandar ele para esse lá e para lá, que lá acabou para ele, lá ele vai morrer.
E até hoje, um dos lugares mais visitados ali na ilha de Patmos, é ali o mosteiro de João, a gruta onde ele recebeu a revelação de Deus. Para você ver, então foi nesse contexto que ele foi para lá, como o Domiciano falou, acabou para ele, porque ele foi muito provado, João. Ele pegou muita porrada quando a gente vai estudar. Ele foi humilhado, colocaram ele num tacho de óleo fervente. Tudo aquilo foi para matar ele, porque ele não brincava mesmo. Então eles eram muito severos com o cristão da época. Assim como Nero perseguiu muito a igreja ali na época de Paulo e Pedro, esse Domiciano, que ele viveu que a história diz do ano 81 até 95, ele mesmo, já estava quase no final do seu reinado, mas ele mesmo perseguiu muito a igreja. E quem não adorava ele, ou ele matava, ou ele mandava para essa ilha para ficar isolada de tudo. Então foi nesse contexto que o primeiro versículo diz que a revelação de quem é? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu os seus servos para mostrar. A gente vê uma conexão muito forte no versículo revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a seus servos. Quem é o servo de Jesus? Toda a comunidade daquela época, toda a igreja daquela época e toda a igreja que está nos vendo hoje, os seus servos, o que em breve há de acontecer. O Senhor estava mostrando para João que a igreja ia ser muito mais perseguida, por isso que ele envia para essas 7 igrejas, para eles já começarem a se preparar para essa perseguição. E hoje é a mesma coisa. Deus está falando, olha, vocês têm que se preparar, porque dá vendo muita coisa pesada para ir para frente. Amém? Amém. É importante observar, pastor, que as pessoas elas têm um certo receio de ler Apocalipse, porque no nosso tempo, no tempo atual, quando se pensa em Apocalipse, você a associa imediatamente com tragédia. Quando você ouve uma notícia, um fato apocalíptico aconteceu, então você associa Apocalipse e tragédia, mas não é isso. Pelo contrário. Então o tema desse livro, ele não é tratar de tragédia. Pelo contrário, irmãos, o tema desse livro é tratar de uma grande vitória. A vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. É exatamente isso que o Apocalipse vai fazer. O Apocalipse ele vai revelar a revelação de Jesus Cristo, ou seja, ele vai descortinar a eternidade para que nós possamos ver aquilo que em breve deveria acontecer. É exatamente esse o foco, esse é o propósito, esse é o objetivo desse livro. Então, irmãos, Deus ele vai revelar nesse livro que os planos dele estão revelados para os seus servos. Agora tem um outro detalhe também importante e interessante nesse livro, ele é cheio de símbolos. Algumas pessoas acham ele extremamente misterioso. Irmãos, este livro, ele é claro para uns e é misterioso para outros. Ele é claro para aqueles que estão abertos para Jesus Cristo e para o Espírito Santo, mas ele é fechado para os ímpios. Naquele momento da história, era preciso se comunicar com a igreja, se comunicar com aquelas igrejas, irmãos, de uma forma simbólica. Não era possível se comunicar de uma forma absolutamente clara e precisa, de uma forma direta. Então, esse livro ele está cheio de uma simbologia, porque era como se fosse uma mensagem cifrada. Aqueles irmãos que estavam em escuridão de espírito não conseguiriam identificar aquilo. Mas, aqueles irmãos que estavam em espírito, eles iriam entender. Assim como o Senhor tem nos revelado, tem nos mostrado qual é o sentido de cada uma dessas passagens. Aqui no versículo 12, João está usando a sua autoridade, daquilo que Deus tinha dado para ele como apóstolo de Jesus Cristo. Por que ele está usando essa autoridade? Porque ele se vê na necessidade de estar ali na ilha de Patmos, receber essas revelações e escrever para todas essas igrejas. Ele falou, não, é o momento de eu fazer a minha parte, de eu escrever. Por quê? Porque ele era uma testemunha muito forte do evangelho, de tudo que ele viveu com Cristo. Por isso que ele fala aqui no versículo 2, que dá testemunho de tudo que viu. Não só da revelação que ele estava recebendo naquele momento, mas do tempo que ele andou com o mestre. De tudo que ele viu com o mestre, porque ele era íntimo de Cristo. Ele está dizendo aqui, ele está colocando o pastorado dele, o ministério dele, a autoridade espiritual dele, para quê? Para reforçar os irmãos que estão em perseguição lá fora. Ele está preso como Paulo também, está preso,
mas não está preso no espírito. Ele está escrevendo, está orando para quê? Para fortalecer os irmãos que estão lá fora. Ele diz assim, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ele está aqui o quê? Dando uma força de ânimo, incentivando a igreja a aguentar. Nem que morra, tem que aguentar. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí no 13 ele fala, feliz aquele que lê a palavra desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Em João já estava esperando a vinda de Cristo. Aquela geração já estava esperando a vida de Cristo. Por quê? Por causa da perseguição. E João falou, olha, tem que perseverar, tem que ser firme. João está dando essa palavra de incentivo para toda a igreja da região da Ásia. Porque João, o Senhor mostrou para ele que viria muita perseguição. E veio. Muitas pessoas foram jogadas ali no Coliseu para ser engolida por leões. Muitas pessoas perderam sua vida porque ele mandava matar, porque ele se via como Deus. E quem não adorasse Domiciano era morto. E João está falando, não, se agarre na palavra, se agarre no testemunho, porque esse testemunho vocês podem morrer, mas vocês vão ressuscitar com Cristo. Então quem lê, ele fala, ele reforça no 3, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam no coração. Tem que guardar a palavra, tem que viver essa palavra. E também porque o tempo está próximo. Esse tempo para nós faz 2000 anos. E ainda existem pessoas que acham que ainda vai demorar. Amados, preste bem atenção, voltando ao versículo 1 e 2. Domiciano, ele rogava para si o título de Senhor e Deus. Então ele rogava para si a posição de divino. E ele exigia adoração como se fosse Deus. Então, irmãos, ele começou a perseguir a igreja e ele vai exilar João na ilha de Patmos. Ele pôde exilar, irmãos, ele tinha o poder de exilar, Roma podia exilar João na ilha de Patmos, enviou ele efetivamente para lá, mas Roma ela não podia impedir, irmãos, que João visse o céu aberto. Roma pôde aprisionar o corpo, mas não pôde aprisionar a comunhão de João com Deus. Irmãos, Roma ela pode até impor o fechamento temporário do templo. Roma pode até impedir que os cultos presenciais aconteçam durante um tempo. Roma pode até impedir durante um tempo a comunhão e a coinonia entre os irmãos, mas ela não pode impedir, irmãos, de nós entrarmos na presença santa de Deus. Irmãos, Deus, ele vai se valer de situações incomuns para nos visitar de uma forma toda especial, e João estava numa situação de prisão. E ele vai transformar, o Senhor nosso Deus, ele vai transformar essa situação de aprisionamento que o apóstolo estava vivendo num momento maravilhoso de visitação. Então, irmãos, Deus às vezes permite o exílio na nossa vida, ele permite a perseguição, ele permite a provação, é porque ele quer nos revelar algo, é porque ele quer nos ensinar algo. Todas as vezes, irmãos, que nós passamos por uma situação assim, não é porque Deus é injusto, não é porque Deus é muito bravo, não tem nada a ver com isso. Mas quando Deus permite uma situação de dificuldade na nossa vida, irmãos, é porque Ele quer nos descortinar algo, porque Ele quer, irmãos, que nós possamos ir além, porque Ele quer, irmãos, nos revelar algo, nos ensinar algo na Sua palavra. E no verso 3, irmãos, bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Na versão King James ainda está mais clara, ela fala que abençoados, ou seja, as pessoas que elas ouvem, que elas leem, que elas ouvem, que guardam, elas são abençoadas. Amados, preste bem atenção, existe uma grande diferença entre ouvir e entre escutar. Existem pessoas que às vezes elas comparecem ao culto e elas se emocionam, mas você me pergunta, mas qual foi a passagem da palavra que foi pregada? Rapaz, eu não lembro, mas eu só sei que eu senti muito a presença de Deus, eu gostei muito. Elas ouviram, mas elas não escutaram.
Não guardaram, né? Elas não guardaram. Então, neste texto, irmãos, a palavra diz que bem-aventurado é aqueles que leem, é aqueles que ouvem e aqueles que guardam, ou seja, aqueles que escutam. Aqueles que ouvem a pregação da palavra, mas guardam no coração. Mas observe, irmãos, que é mais do que isso. Aquele que guarda a palavra de Deus no coração, ele a põe em prática. Mas apenas aquele que apenas escuta, que ouve, aliás, ele não pratica. Então, irmãos, observe que para ser considerado bem-aventurado, para ser considerado feliz e abençoado, não é suficiente apenas ler. Então, se você lê, mas se você não coloca em prática aquilo que você tem recebido de ensinamento através da leitura, você não é bem-aventurado. Se você apenas vai na igreja, se você ouve a ministração, você se alegra com essa ministração, mas você não coloca em prática, ou seja, você não guarda no seu coração, você não é bem-aventurado. É preciso, irmãos, que nós possamos ler, ouvir, guardar no coração, colocando em prática, e aí o Senhor nos considera feliz, abençoado e bem-aventurado. Então, irmãos, somente desfruta da bênção de Deus daqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Isso é muito forte. Aqui no versículo 4 e 5, ele vai dizer para quem ele vai endereçar, como nós já falamos, João às 7 igrejas da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir de 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5, de Jesus, que é a testemunha fiel, o primogênio dentre os mortos e soberano reis da terra. Aqui João, mais uma vez, está dizendo para a igreja: olha, o que eu estou escrevendo é da parte daquele que é, que era, que há de vir. E a gente vê que esse contexto é de muita peleja, de muito sofrimento. Aquilo que eu estava falando do guarda que eu não concluí, era só uma vez a refeição, João, lá na prisão em Pátimo. Então, se você perdesse aquela refeição, por isso que muitas pessoas morriam de fome lá dentro, porque era só uma vez por dia. Tu já pensou o quanto tu tinha que sofrer só para no outro dia comer? E muitas das vezes, quando a pessoa fazia qualquer coisa, a pessoa ia lá, batia a comida da pessoa e jogava fora. Aí João, sabe o que João fazia quando foi estudar no profundo na história? João pegava do dele, ia lá e dava. Quando João fazia isso, constrangia todos os soldados, e muitos soldados se converteram ao cristianismo por causa dessa atitude de João. Então veja que Deus, ele... Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que é nos momentos mais difíceis que Deus se revela para ti. Hein? Ele se revelou para João numa gruta, numa caverna. Ele escreveu. O Apocalipse é o livro da esperança. É o livro. Enquanto Gênesis é o livro que fala da queda do pecado, Apocalipse é o último, Gênesis é o primeiro. Apocalipse é o livro da esperança. Crente que não leu o Apocalipse não sabe o que vai acontecer. Eu já sei tudo o que vai acontecer. Por quê? Porque eu estudo o Apocalipse, eu estudo Daniel, estudo os profetas proféticos. Hein? Então, esse é o único livro no mundo que tem começo e fim. Glória a Deus, é verdade, sim. Esse aqui Deus já escreveu a história do mundo. Já sabe o que começou em Gênesis e Apocalipse. Por isso que ele fala aqui, que vamos já chegar lá, eu sou o alfa e o ômega, que está dizendo, olha, eu sou o último, o primeiro. Quem lê esse livro aqui vai entender, Jefferson, os sinais do tempo que ele vai enviar agora, que nós estamos vivendo, já começou. Hein? Mas eu te falo, como é que as pessoas vão entender se não ler, não guardar e não ouvir a palavra? Vai ter dificuldade. Hein? E quando ele fala aqui, olha, versículo 5, e de Jesus que é fiel, testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele está falando que não é Domiciano soberano da terra. Por que Jesus Cristo é o primogênito? Porque ele foi o único que tem poder para morrer e ressuscitar. Glória a Deus. Domiciano não tem esse poder, eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, ninguém tem esse poder de morrer e ressuscitar. Por isso que ele é o primeiro e o último. É isso que ele está dizendo. Olha, esse que a gente serve, se a gente morrer com ele, é ele que tem o poder de ressuscitar a gente no futuro. Glória a Jesus. E ele já estava esperando isso, porque o tempo estava próximo para ele, por causa da perseguição. E Deus aqui está incentivando o seu povo. Eles estavam, irmãos, enfrentando grande perseguição.
Eles estavam sob uma severa perseguição, então muitos já tinham enfrentado justamente o martírio, muitos já tinham perdido a vida por conta dessa perseguição. Mas observe, irmãos, como é que o apóstolo ele vai saudar as igrejas: graça e paz. No momento que a igreja estava vivendo um terror, um verdadeiro terror, ele vai saudar, irmãos, com encorajamento. Com encorajamento. Então, irmãos, graça e paz é uma saudação típica cristã, mas ela quer dizer um pouco mais, irmãos. Graça e paz é que a paz, ela é decorrente da graça. A paz, irmãos, que nós sentimos no meio das tribulações, ela é decorrente da graça de Deus. Não se trata de inteligência emocional, não se trata de preparo para lidar com dificuldades, se trata, irmãos, da presença de Deus, da graça de Deus na nossa vida, para nos capacitar para enfrentar aqueles momentos de dificuldade. Então a paz que nós precisamos sentir nos momentos de dificuldade que todos nós vamos enfrentar, que o evangelho é isso, é luta. Aí, irmãos, a paz que nós precisamos é o Senhor que nos dá, através da graça. No verso 5, irmãos, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha. Irmãos, observe que muitos estavam sendo condenados sumariamente, sem julgamento justo. Muitos, baseados naquele decreto imperial, estavam sendo condenados, tinham os seus bens expropriados ou então as suas vidas ceifadas. Mas a palavra nos diz, irmãos, que Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha. Irmão, a testemunha que ela é verdadeira, a testemunha que é fiel, ela só fala a verdade, ela não fala nenhuma mentira. E a palavra de Deus, irmãos, ela está nos dizendo que tudo que Jesus Cristo disse é verdadeiro. Tudo que ele está nos dizendo é verdadeiro. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, que em breve eu venho. Eis que presto venho. Eis que em breve eu retornarei para buscar a igreja. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que ele é fiel testemunha. Então tudo que ele falou é verdade. Tudo que ele falou se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. Ele também diz, irmãos, que ele é o primogênito dentre os mortos, como o servo de Deus bem expôs. Ninguém tem a capacidade, ninguém em nenhum momento teve a capacidade de ressuscitar por si mesmo, mas Jesus Cristo, irmãos, ele venceu a morte, ele não ficou preso no túmulo, e ele reina com Deus. Ele está, irmãos, nos céus. Ele não ficou preso na sepultura. Então, irmãos, a morte, ela não é o último estágio para o crente. Pelo contrário, irmãos, nós temos testemunhado alguns irmãos, às vezes até um pouco em pânico, até extremamente assustados com tudo que está acontecendo nesses momentos. Mas, irmãos, nós servimos aquele que é o primogênito dentre os mortos. Então a morte, irmãos, ela não é o último estágio da vida do crente. A morte, irmãos, ela só marca a entrada no repouso eterno, na companhia e na presença santa de Jesus Cristo. Às vezes isso pode chocar alguns, porque algumas pessoas às vezes manifestam muito temor da morte. Irmãos, nós precisamos, com nós mesmos, fazer uma reavaliação da nossa vida. Por que nós tememos tanto? Isso que é absolutamente certo. Todos nós vamos morrer. Então, irmãos, nós precisamos estar pronto para ela hoje. Porque ninguém sabe quando vai acontecer esse dia. Ninguém sabe quando o Senhor vai pedir contas da nossa vida. E quando Ele pedir, nós não vamos poder solicitar uma prorrogação. Olha, faz um contrato de prorrogação, me dá mais alguns anos. Não, irmãos. Quando Ele pedir, acabou. Então, irmãos, nós precisamos ter a firme convicção que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, e nós não devemos temer de forma exacerbada. Essa que é uma certeza na vida do crente. Aqui no versículo 5, continuando, ele nos ama ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Hein? João está falando, olha, ele nos ama. A morte dele lá na cruz, eu estava lá. E foi a preço de sangue. Ele passou por
por tudo aquilo. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e eu andei e comi peixe com Glória ele. a Deus. Aleluia. Para mostrar que eu sou uma testemunha dele viva. Então, pela intimidade que João tinha, João tá muito cheio do Espírito Santo para escrever isso aqui. Ele está dizendo, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E no versículo 6, e nos constituiu. Por que ele está falando do reino? Para bater no Domiciano, para bater no sacerdote dele. Ele está dizendo, olha, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Deus está falando para ti, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, ouvindo essa palavra. Deus está falando que Ele te ama, que Ele não morreu na cruz do Calvário para perder. Porque aqui nesse livro de Apocalipse diz, John, que Ele tem a chave da morte e do paraíso. Forte. Ele tem a chave, as duas chaves ele tem, da vida e da morte. É só ele que tem. O diabo não tem esse poder. Glória a Deus. Então por que Deus permitiu que João fosse para Pátimos? O propósito era esse, dele ir para Pátimos, passar por aquele sofrimento, porque não era só ele que já tinha ido, estava lá, tinha muitos cristãos ali presos, pessoas que tinham que ver João e ver o testemunho de João dentro da prisão para se converter. Amém? Amém. Então não é em vão, John. Eu creio. Não para aqui. A vida continua, o pós-morte continua. É isso que as pessoas têm que entender, que esse livro é o livro da esperança. Glória a Deus. É o livro que vai dar vida eterna para quem lê, guarda e pratica. E vive o testemunho de Jesus, porque a revelação de quem é minha? A revelação é de Jesus Cristo, meu irmão. Glória a Deus. Hein? Amados, preste bem atenção no texto que o servo de Deus acabou de ler, a parte B do versículo 5 e o início do versículo 6. Deus, Ele nos amou, Ele nos lavou com seu sangue, Ele nos libertou do império das trevas em que nós estávamos presos, a cova espiritual em que nós estávamos porque nós estávamos mortos. Essa é a condição de todo homem que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ele é cadáver espiritual. Mas Jesus Cristo, Ele vai operar essa obra de salvação na nossa vida para quê? Para quê, irmãos? Observe. E nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos retira da lama, Ele nos lava com seu sangue, Ele nos dá novas vestes, Ele nos coloca na senda de justiça, Ele coloca na nossa cabeça uma coroa, porque nós somos, irmãos, reino e sacerdotes, sacerdotes reais. Mas para quê? Para trabalhar no seu reino. Irmãos, quando Jesus Cristo, Ele opera esta grande obra na nossa vida, não é apenas para nós ficarmos nos alegrando. Quando Jesus Cristo, Ele nos liberta do império das trevas, Ele nos constitui sacerdotes. Mas quais eram as funções e os ofícios do sacerdote, irmão? O sacerdote, ele precisava realizar sacrifícios e louvar ao Senhor. Ele precisava interceder e representar o povo diante de Deus, irmãos. E ele também tomava conta das coisas santas. Ele tomava conta do templo. Ele cuidava das coisas santas. Então o sacerdote, ele tinha responsabilidades. Ele tinha, irmãos, atribuições, e o Senhor nos constitui como sacerdotes. Então, irmãos, quando nós aceitamos a nossa condição de miseráveis e entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos fazendo isso para um propósito. E o propósito é trabalhar para o Senhor. Irmãos, a seara é grande, tem muito trabalho. Somente aquele que não quer trabalhar, que ele não encontra nada no reino para fazer, porque tem muito trabalho. E o nosso trabalho, irmãos, ele é tremendo como sacerdotes, porque o sacerdote, ele precisa ensinar, e ele precisa interceder, ele precisa anunciar, e é o que nós estamos fazendo nesta manhã, anunciando a palavra santa, anunciando a mensagem do Evangelho, anunciando, irmãos, que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que não receberem como Senhor, vão enfrentar condenação eterna.
É muito profundo isso, porque a palavra está dizendo que ele nos constituiu reino e sacerdote. Mas a resposta está aqui. Para quê? Ele está dizendo, para servir o seu Deus e Pai. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então todo cristão hoje, ele é automaticamente um sacerdote de Deus. Né? Para Deus, não importa se sou pastor, se deve ser levita, se ele é obreiro, não. Ele é um sacerdote. Glória a Deus. Ele faz parte do corpo, ele faz parte do reino de Deus. Mas para quê? Para servir a quem? A seu Deus e Pai. A ele seja o quê? A honra, a glória, o poder, a majestade, Glória a Jesus. para todos sempre, amém. E esse 7 é muito mais profundo, né, João? Diz assim, aí João está dando esperança aqui, porque a igreja está sofrendo. Quantas pessoas não estão sofrendo? Quantas pessoas não precisam dessa palavra de esperança nesse dia, nessa manhã? E olha o que está dizendo para o teu coração. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, e assim será. Amém. João viu ultrapassarem ele, traspassarem ele na cruz do Calvário. Por isso que ele escreve aqui. Isso aqui é muito profundo, porque nesse dia parece que Cristo vai voltar à tona na cruz do Calvário, aquela pessoa que furou ele. Ele vai ver. E vai se lamentar. E vai se lamentar de ter furado ele, de ter traspassado ele. Mas a profecia dizia que ele ia ser traspassado. Mas mesmo assim ele está dizendo, não, naquele dia, aquele que praticou aquilo comigo, eu vou fazer ele ver, vou ressuscitar ele para ele ver o que ele fez. E não só ele, todos os ímpios dessa terra, Domiciano, todos os imperadores, Alexandre o Grande, todos esses Ciro, todos esses grandes homens, Nimrod, amém? Todos esses homens vão ver. Ele está dizendo que todo olho verá naquele dia, não tem para ninguém. E esse poder só Deus que tem. Glória a Deus. Interessante, irmãos, observar que muitos pregadores, ao longo de muitos anos, têm ensinado que a segunda vinda de Cristo vai ser um evento secreto. Mas a palavra não nos diz isso. A palavra de Deus, ela nos diz, irmãos, que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ele vai ser um evento que vai ficar patente aos olhos de todo mundo. Irmãos, na sua primeira vinda, o Senhor Jesus, ele veio para anunciar a chegada do reino. Ele veio para anunciar a boa nova do Evangelho. Ele veio, irmãos, para que pessoas como nós, que não temos de nós mesmos valor nenhum, ele veio nos resgatar, irmãos, para que nós tivéssemos esperança da vida eterna. Nenhum de nós, por mérito, poderia alcançar. Nenhum de nós, por nossas próprias obras, poderíamos alcançar a vida eterna, mas ele veio, ele derramou o seu sangue, o sangue dele escorreu naquela cruz, para que nós tivéssemos oportunidade de vida eterna. Então nós temos essa esperança hoje, não é porque nós somos alguma coisa, não, irmãos, ninguém é nada diante de Deus, além de pó e cinza. Nós temos essa esperança, irmãos, porque ele veio e fez uma grande obra de salvação, mas a segunda vinda dele, e este versículo fala da sua segunda vinda, ele não virá para anunciar salvação. Ele virá, irmãos, para buscar aqueles que foram fiéis aos seus mandamentos e para trazer juízo àqueles que rejeitaram a palavra. Aquelas pessoas, irmãos, que tiveram a oportunidade de estar na presença dele, que foram numa igreja, que receberam o anúncio do evangelho, receberam uma evangelização, mas disse, não, ainda sou um pouco novo, no ano que vem, ou mais na frente, depois eu vejo isso. Essas pessoas, irmãos, que rejeitaram a Jesus Cristo, quando essas pessoas verem Jesus Cristo, e elas vão lembrar daquilo que elas rejeitaram. E a palavra diz, irmãos, que eles se lamentarão. Tribos de toda a terra, ou seja, povos de toda a face da terra, de toda a língua e nação, vai se lamentar. Porque naquele momento que ele romper os céus, que ele aparecer nas nuvens, daquele momento em diante, irmãos, fechou a porta. Daquele momento em diante, não há mais oportunidade. Então a oportunidade é hoje. Se chama hoje o dia para se curvar ao Senhor e para confessar que você é pó e cinza diante da presença de Deus. É hoje. Pode não haver amanhã para você. Pode não haver amanhã para você.
Então, irmãos, Jesus Cristo, ele vem buscar e ele vem honrar aqueles que o honraram. Mas aqueles que o rejeitaram, ele vai trazer não salvação, mas ele vai trazer juízo. Eis que ele vem com as nuvens. Isso aqui está falando do arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Por quê? Porque Deus está dando oportunidade para muitas pessoas se converterem e terem uma vida diante de Deus. Porque existem teologias satânicas, heréticas, que diz que você, uma vez salvo, salvo para sempre. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Deus não te fez robô. Deus te fez livre. Deus te fez... Você tem escolha. Você tem escolha de escolher entre o bem e o mal. Você tem escolha de escolher a porta estreita ou a porta aberta. Você tem liberdade, você tem autoridade dentro de você para escolher o caminho de Deus, ser uma fiel testemunha. Por quê? Porque nesse dia, as pessoas que zombaram do Evangelho, as pessoas que não creram nele vão se lamentar. E é todo mundo, John. Ele está falando aqui, todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Olha aqui, assim será e amém. Amém? Deus, ele vem dando no decorrer da história para o homem se chegar a ele. O homem se chega a ele e se chega a pessoa. Ali uma sintonia, sinergia. Tem teólogo, quando a gente fala sinergia, só falta bater na gente. Mas Deus quer essa intimidade, sinergia, sintonia com o seu Deus, meu irmão. Tu não é só. Para te ter uma amizade comigo, a gente tem que ter a intimidade, sintonia em todos os sentidos da nossa vida. Amém? Amém. Deus vai cobrar desses teólogos que ensina heresia até hoje. E tem muito que vai levar muita gente para o inferno, porque estão ensinando heresia. Esse texto aqui acaba com toda essa teologia. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Aí quer dizer que eu vou servir a Deus de qualquer jeito? Não, para servir a Deus, ele já nos ensinou aqui, para mim ser sacerdote, para mim fazer parte do corpo de Cristo. O que é que eu tenho que fazer? Servir, ser fiel, ser testemunha como João é. Ele está dizendo que ele é testemunha aqui porque ele andou com o mestre. Ele está usando a autoridade espiritual dele para escrever para uma igreja em perseguição. Amém? Aí que dizer que Jesus me salva, eu estou salvo para todo sempre, então eu vou virar o cavalo do cão porque eu já estou salvo. O âmago do evangelho é a salvação, John. O âmago do evangelho é a vida eterna. E para te ser um salvo, tu tem que demonstrar, tu tem que ter fruto, tem que ter testemunho, tem que servir o reino. As pessoas têm que olhar para ti, como Eliseu passava ali, a mulher olhava para ele: olha, marido, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Vamos fazer um lugar aqui para ele, para cada necessidade dele. Coitado, ele passa aqui, a gente vê a luta dele. Vamos fazer um lugar para ele? Por quê? Porque Eliseu tinha testemunho de crente, meu irmão. Vão lá, faz o quartinho de Eliseu. E o que é que Deus faz? Abençoa aquele lar. Aleluia. Hein? Porque a luz entrou naquele lar, meu irmão. Glória a Jesus. E Deus vai cobrar desses teólogos heréticos, que tem um bocado por aí, que para mim são satanistas. Verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, quando João escreve este versículo, ele está dizendo assim, irmãos, que todas as coisas estão sob o controle total de Deus. Deus, irmãos, é o princípio e o fim. Deus, ele já escreveu a história já está definida. Então essa história de que existe mudança da história desses pregadores não procede, não é verdade. Deus já definiu, Deus já sabe o que vai acontecer no futuro, irmãos. Amados, Deus, ele é todo poderoso. Ninguém pode surpreender Deus, nada pode surpreender o Senhor. Então ele está explicando aqui, ele está encorajando o povo, irmãos, que estava enfrentando perseguição, e ele está encorajando a cada um de nós, que cada um de nós, na nossa maneira, enfrentamos uma ou outra dificuldade, irmãos, que ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, que ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, não há nada absolutamente maior do que Deus, porque Deus é o maior de todos, Deus é o Todo-Poderoso do universo.
Alguns ensinamentos satânicos, irmãos, ensinam que existe uma figura posterior a Deus, mais forte do que Deus, e que Deus não é o Todo-Poderoso. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem um controle da história nas mãos. Tudo o que está acontecendo sob a permissão dele, irmãos. Então, na prova, na luta, irmãos, na dificuldade, na perseguição, nós devemos clamar a quem é todo-poderoso, o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E no versículo 9 e 10, João está dizendo o propósito, por que ele escreveu. Por que ele está na ilha de Patmos. Ele vai responder agora no versículo 9. Olha o que ele fala. A situação que ele está vivendo lá dentro, John. Olha o que ele está dizendo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Hein? Ah, meu irmão. É fácil? O cara aqui tá para morrer de fome, John. O apóstolo João aqui está sofrendo na ilha de Patmos. Mas só que ele entende que há um propósito por trás. E o propósito era Deus colocar ele no sofrimento, quem sabe para provar ele, ainda mais, lapidar mais ele, para mostrar coisa que ele nunca ia imaginar na mente dele, porque já tinha se passado aqui mais de 60 anos que ele não via o seu mestre. Aleluia. E Deus revela a glória para ele. Hein? Por isso que ele chora. Por isso que ele se derrama aqui nesse livro, porque ele vê coisa que ninguém viu. Olha, João é o apóstolo que viu mais coisa que todos os profetas, mais que Daniel, mais que Ezequiel. O que Deus mostrou para João é impressionante, John. Não tem como. Para nenhum homem Deus mostrou coisa como mostrou para João. Amém? Ele diz, eu. Por isso que eu falei que essa teologia, esse texto acaba com ela. Porque não tem sofrimento, já estou salvo mesmo. Não vou fazer mais nada, eu já estou mesmo aqui, só vou quando eu quero para a igreja. E está dizendo aqui, olha, o cara está preso aqui. O apóstolo João está preso na ilha de Patmos, que é só para bandido, só para marginal. Ele está dizendo, eu, João, irmão e companheiro de vocês que estão lá fora, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Ele vai dizer por que ele está lá. Ele vai dizer, de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí ele descobre o propósito. Agora eu já sei por que estou sofrendo, já sei por que estou aqui. Por causa do sofrimento, por causa da perseverança em Jesus. E Jesus se revela para ele no 10. No dia do Senhor, o Senhor arrebata ele em espírito, como fez com Paulo, mostrou o terceiro céu para Paulo. O Senhor faz a mesma coisa aqui com João, arrebata ele. Isso é um mistério muito grande e profundo. Deus arrebata ele, leva ele, mostra tudo para ele, futuro para ele. Olha que ele diz, é no dia do Senhor, está dizendo no versículo 10, é muito forte. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, no 11, que dizia, escreve no livro. Está aqui, para quê? Porque ele já sabe, porque ele estava em Patmos, no propósito de estar lá no sofrimento, na perseverança de Jesus. Agora, para quê? Ele vai responder no 11, que dizia, escreve no livro, João, o que você vê, o que ele estava mostrando para ele em revelação, e o que você vê, e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glória a Deus. Amados, preste bem atenção. João estava aprisionado e ele está escrevendo para uma igreja que estava enfrentando perseguição. Então ele escreve, irmãos, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Irmãos, a igreja, ela sempre vai enfrentar tribulação no mundo. A igreja sempre vai estar em guerra no mundo. O nosso quinhão nesta terra, irmãos, é luta, é batalha. A figura mais frequente que é retratada do crente, irmãos, é do soldado em luta, do soldado em batalha. Então, nossa porção nesta terra, irmão, é luta. O Senhor nos permite alguns momentos de tranquilidade, de gozo, mas a essência da nossa existência nesta terra é luta, porque o nosso galardão é no céu. Então, irmãos,
este versículo, ele dá um tapa com a mão bem pesada em cima da teologia da prosperidade, que ensina que agora é só vitória e só vitória, e não é só vitória, é guerra, e é guerra, e é guerra. A nossa vitória completa será no céu, mas aqui, irmãos, é guerra, e é guerra, e é guerra, não é só vitória, não. Mas por que, irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele nos disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele escreveu, irmãos, o apóstolo João escreveu isso no seu evangelho, no capítulo 16, no verso 33. Então o próprio Cristo, ele está nos dizendo: olha, sejam preparados para a tribulação, estejam prontos para passar por tribulação, estejam prontos para passar pelas dificuldades, porque elas vão ser muitas, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vocês vão vencer também. Ele não disse para nós, irmãos: olha, vocês não vão ter tribulações, fiquem alegres, fiquem animados, porque vocês não vão ter tribulações. Pelo contrário, ele nos diz: olha, vão ter muitas, mas fiquem firmes, eu estou com vocês nessas tribulações. E ele nos diz, irmãos, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, aquele que perseverar nessas tribulações, buscando em Deus até o fim, ele será salvo. Então nós, irmãos, devemos entender que a nossa trajetória nesta terra é uma trajetória de lutas, que nós devemos recorrer a Deus, mas no fim de tudo, ele vai nos dar a vida eterna, a salvação das nossas almas. No verso 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. Um detalhe interessante e curioso aqui, irmãos: o dia do Senhor era justamente o dia em que os romanos, eles tinham que prestar culto ao imperador. E este dia era justamente o dia legal que os romanos, todos aqueles que estivessem debaixo do poderio romano, deveriam prestar culto ao imperador. Mas neste dito dia, justamente neste dia, é que o apóstolo, ele menciona como o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. Então, irmãos, observe que João, ele estava preso em Patmos. Estava numa situação extremamente difícil, mas ele estava no dia do Senhor em espírito. Então, irmãos, às vezes nas nossas maiores tribulações é que nós estamos justamente em espírito com o Senhor, ou seja, o Senhor permite algumas situações na nossa vida para que nós possamos justamente ter maior intimidade com Ele, buscar mais a Ele. Às vezes, irmãos, quando nós estamos muito bem na situação material, às vezes a gente nem ora tanto, mas quando a situação tá difícil, a gente ora todo o tempo. Pois é, às vezes, irmãos, Deus permite justamente este dia apertado para que nós possamos buscar mais intimidade com Ele. E no verso 11, dizendo: o que vês, escreve num livro e manda a 7 igrejas. Irmãos, preste bem atenção. A visão, ela vem precedida da audição. Então João, ele vai ouvir uma voz por detrás dele, e essa voz é como uma voz de trombeta. Irmãos, preste bem atenção que o profeta Isaías escreve: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele nos fala: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, irmãos, a nossa visão espiritual, ela começa com a audição. Então, para que nós possamos discernir espiritualmente, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Se você não consegue discernir espiritualmente, irmãos, é porque você certamente não está conseguindo ouvir e escutar a palavra de Deus na sua essência. Então, irmãos, quando ele diz que ele se virou e viu, é porque antes disso ele ouviu. Então, para que você possa ter discernimento espiritual, você primeiro precisa ouvir a palavra de Deus. Muito forte isso, evangelista John. Sabe que eu fico logo viajando aqui nos meus pensamentos. É assim que o Espírito Santo faz, né? Eu me lembrei logo da carta de Tiago, que fala sobre esse mesmo versículo do sofrimento e a perseverança.
Aqui eu vejo João aprovado dentro de Patmos por Deus. Porque Tiago diz que quando eu passo no teste do sofrimento e da perseverança, é porque Deus ele quer me colocar no lugar mais alto. Aleluia. Quer revelar grandes coisas para mim. O problema é que nem o ser humano gosta de sofrer. Gosta de esperar. Entendeu? Mas na hora que a gente passa com Cristo, o sofrimento, a perseverança, o que foi acontecer com João? Deus se revelou para ele. E no versículo 12, eu viajo logo na minha mente. É o grande encontro de Jesus com seu apóstolo amado. Olha que diz o versículo 12, é muito forte, João. 60 anos se passaram. Até 65 anos, os estudiosos dizem, os eruditos, que se passou que João não via Jesus. Tu já pensou... Será que ele não tinha saudade de Jesus? Se ele andou com ele, participou de tudo aquilo, 60 anos sem ver Jesus. E olha que o versículo 12 diz, é muito forte isso. Veja que o contexto é de perseverança e sofrimento. Deus não vai te revelar coisas grandes na bonança, na vitória que tu tá rindo. Não, é na perseverança e no sofrimento para ser aprovado por Deus. Amadurecimento espiritual, não é verdade? E agora eu encontro agora deles dois. Meu Deus do céu. Porque aqui é porque o foco é mandar para as 7 igrejas, né? E para a igreja de todos os tempos, que é hoje você que está assistindo aqui, todos nós. Mas o foco aqui, tu já passou esse encontro? Olha o que ele diz no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. O Senhor começa a mostrar coisa para ele que ele nunca tinha visto. Por causa de quê? Do sofrimento e da perseverança em quem? Em Jesus, dentro da ilha de Patmos, do testemunho lá dentro dele. Amém? Olha o que ele diz aqui. Voltei-me, versículo 12, acompanhe comigo, por causa da minha vista, a minha vista não está muito boa. Se você quiser patrocinar um óculos para mim, eu aceito, tá bom? Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Aqui ele começa a perceber que é o seu mestre com quem ele andou. E olha o que ele diz. Com uma veste que chegava a seus pés e com um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Ele não consegue descrever tanta glória. Ele começa a viajar, ele começa a falar essas coisas, aquilo que você falou, tipo simbólico, porque a mente dele começa a ver, é muita coisa linda que ele vê. Deus mostra para ele a glória dele, o céu para ele, o porvir, o futuro, John, porque ele estava sofrendo. Então quando o Senhor mostra para ele isso, ele fala, não, eu vou suportar, porque Deus me colocou aqui por um propósito. E Deus se revela para ele forte, olha. E um cinturão de ouro ao redor do seu peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Tu tá vendo o que ele tá vendo? Hein? Tu já pensou se eu visse um negócio desse? A gente ia ficar falando língua estranha um mês. Porque é muita glória, é muita coisa aqui, irmão. É muita revelação aqui nesse versículo. E olha que diz no 17. De tanto Deus encher ele, que aquilo abala o ser dele, a estrutura dele por causa do pecado do homem, né? Olha o que ele diz aqui. É muito forte, 17. Quando ele viu o mestre, olha o que aconteceu. Caía a seus pés como morto. Muitos estudiosos dizem que na hora que João vê essa glória tão forte, ele morre. Ele morreu. E Jesus vai lá, ressuscita ele na... Olha o que vai acontecer. É forte isso aqui, faz a gente viajar. Olha. Quando ouvi, caía a seus pés como um morto. Apagou, tanta glória que é. Tu vê, se você for estudar Daniel, ver as manifestações dos anjos quando vinham falar com as pessoas, aquilo abatia elas, não é verdade? E acontece aqui com ele. Quando vi, o 17 é muito forte, acompanhe. Quando vi, caía aos seus pés como morto, então
Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre tenho a chave da morte e do Hades. É esse o Deus que tu serve, é esse o Deus que quer te salvar, é esse o Deus que tu quer que persevere no sofrimento, na caminhada, na intimidade, para Ele ser o teu Deus e te dar a vida eterna. Hein? Na hora que ele cai, ele fala: ei, João, não temas, sou eu, meu filho. Amado. Aí pode vir tribulação, pode vir sofrimento. Com uma revelação dessa, com uma revelação dessa não tem como, John, a pessoa não ser pegar um vigor espiritual tão forte para aguentar porrada para 5, 10 anos. Amados, é interessante observar um detalhe, amado irmão, lá no versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Amados irmãos, o apóstolo João, ele vai se virar para ver quem estava falando com ele, mas ele não vai ver de pronto Cristo. Ele vai ver os 7 candeeiros numa versão, candelabros em outra, e na Almeida Revista e Corrigida está castiçais. Então observe, irmãos, que antes de ter a visão de Cristo exaltado, João vai ter a visão da igreja. Irmãos, os 7 candeeiros são justamente as 7 igrejas da Ásia. E o candeeiro aceso, o candelabro aceso, ele era o símbolo da presença de Deus junto com seu povo. Então observe, irmãos, que o mundo ele vê Cristo através da igreja. Somente é possível ver Cristo através da igreja. Isto, irmãos, é um conselho aos desigrejados, que acreditam que não precisam de igreja para ter comunhão com Deus. Não é assim. Observe que o apóstolo, antes de ver Jesus Cristo glorificado, ele vai ver a igreja. Então, irmãos, a igreja, ela é justamente a luz do mundo. A igreja, irmãos, ela faz parte do corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Então ela vai refletir a glória de Cristo. Então, irmãos, o que isso significa? Significa que é através da igreja que o homem vai encontrar-se com Jesus Cristo. Então, irmãos, aprenda, não é no seu quarto, nós estamos nesse momento nas nossas casas, mas é um momento particular da história. Porém, irmãos, é em coinonia, é em união, é em comunhão, é na igreja, é na adoração e no culto público, irmãos. Só é possível ver a Jesus Cristo por intermédio da sua igreja. Irmãos, no verso 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Amados irmãos, Jesus Cristo, ele não estava dissociado dos candeeiros. Jesus Cristo, ele não estava separado dos candeeiros, mas ele estava bem no meio. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Jesus Cristo está bem no centro da igreja. Ele precisa ser o centro de toda a igreja, de toda a denominação, de toda a filosofia. Jesus Cristo precisa ser o centro, irmãos. E a igreja é justamente o local em que Cristo, Jesus, está no centro. Então, amados, diz aqui que ele estava com vestes compridas, ou vestes talares. Significa o que, irmãos? Demonstra que Jesus Cristo era sacerdote e rei. Ele reina. Ele reina pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, irmãos. E ele continua ainda intercedendo por nós, para que nós, irmãos, tenhamos essa esperança. Mas vai chegar um momento que ele vai voltar, irmãos, e quando ele vier, este momento vai ser um momento crítico. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, você que está chegando agora, a gente está no livro de Apocalipse, versículo 1, e a gente já está terminando. Vamos para o versículo 19 e 20, que são os 2 últimos. E justamente isso que o evangelista falou é muito forte. Por quê? Porque essas cartas de João foram endereçadas a todos os pastores, né, das 7 igrejas. Por quê? Porque todas essas igrejas o Império Romano estava perseguindo, estava matando. Então é um momento de esperança aqui no sofrimento, na perseverança em Jesus. É um momento, ele diz assim no 19: escreva, João, pois as coisas que você viu, tantas presentes daquele momento que ele estava vivendo, e como as que acontecerão, a que estão acontecendo hoje.
Tu já pensou há 2000 anos atrás? Parece que foi escrito agora isso aqui. E aqui no versículo 20 ele vai explicar o mistério que você já falou. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Ele vai dizer o que é. Você já falou. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amados irmãos, medite comigo no verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Amados, depois que João viu Jesus Cristo glorificado, depois que João ouviu aquele que falava com ele com voz de trombeta, depois, irmãos, que João teve essa maravilhosa experiência com Deus, o que acontece? Escreve, trabalha. Isso. Então, irmãos, quando Jesus Cristo ele nos visita, quando nós às vezes sentimos uma forte visitação do Senhor, nós nos sentimos fortalecidos, quando ele fala conosco, irmãos, e nos alegra, o que devemos fazer? Trabalhar. Irmãos, não é só para nós nos alegrarmos com a maravilhosa manifestação do Senhor na nossa vida, mas ele nos diz, irmãos, escreve. Então, João, mãos à obra, já se alegrou com a minha presença, você já caiu como morto, eu já estendi o meu braço forte, minha mão poderosa, já te toquei, você já se restabeleceu em cima dos teus pés, então escreve, trabalha, mãos à obra. É o que o Senhor está nos dizendo nesta manhã, irmãos. Ele tem nos abençoado, Ele tem nos provido, Ele tem nos resgatado do império das trevas, tem nos resgatado da cova, tem nos visitado, irmãos, e alegrado a nossa vida, para que nós possamos trabalhar. Então, irmãos, te apresenta com o teu líder, te apresenta com a liderança do teu ministério, te apresenta com o teu pastor e diga para ele, eis-me aqui para fazer a vontade do Senhor. Se o Senhor, Ele te alegrou nesta manhã com esta palavra, se Ele está te encorajando nesta manhã com esta palavra, então, irmãos, que você possa responder para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou escrever, me manda o que eu tenho que fazer para que eu possa fazer a tua vontade. Esse homem, esse servo do Senhor, esse apóstolo, esse discípulo amado, ele nos deixa um grande testemunho, um grande exemplo, João. Deus usou muito João, depois que ele sai, que Domiciano é deposto do cargo, que entra Nerva, João volta para Éfeso e vai exercer seu ministério. E naquela época, João, isso é interessante porque a expectativa de vida era de 35 anos, João viveu quase 100 anos. Morreu em paz, escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 cartas, escreveu o Apocalipse. Foi um homem que em seu tempo viu a oportunidade de ser usado por Deus e escrever no sofrimento, na perseverança. A nossa vida é assim, bênçãos, lutas, momento de tribulação, vitória e bênção, esse equilíbrio na nossa vida. Porque se tu focar a tua vida só na vitória, só na prosperidade, quando vem o tempo do sofrimento, da perseverança, você não suporta, você fica deprimido, e as pessoas até abandonam o barco, John. Muitas pessoas se afastam de Deus, porque no momento da peleja, se elas não, eu sempre falo isso, se ela não tiver uma estrutura espiritual forte, porque a gente é um ser espiritual, você tem que entender que você não é só isso aqui, matéria, só carne, não, você é um ser espiritual. Existe o fôlego de vida que está dentro de ti, que Deus soprou na narina de Adão. Existe o poder do Espírito Santo que está em ti. Então, se eu não cuidar disso, eu não vou aguentar o sofrimento, eu não vou perseverar. Então, Deus está falando hoje para você que está sofrendo, para você que está nesse momento sem esperança. Deus está te dando uma esperança. Deus está falando, olha, persevera no sofrimento comigo, aleluia, persevera nesse propósito comigo, glória, que eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Sim, e não é de um dia para o outro, é tudo no tempo de Deus. Mas Deus honra como Ele honrou João. Glória a Deus. E John, esse homem foi honrado, John. E até hoje o nome dele é falado em todo mundo. Isso é testemunho. Deus honrou todas essas pessoas, honrou Paulo, honrou Pedro, honrou todo mundo. É apenas que a Igreja Católica Romana pegaram esses nomes e colocaram tudo para idolatria. Porque Satanás, inteligente, Constantino veio no ano 313, entra o paganismo no cristianismo e arrebenta com a igreja. Mas aqueles que foram alicerçados na palavra, os pais da igreja, os reformadores e hoje os pastores, esses homens, grandes homens de Deus que Deus tem levantado, sempre estão ensinando a palavra.
no sofrimento, na perseverança. Ei, a gente sofre, tá? A gente sofre sim. A gente passa dificuldade, passa tribulação, mas a gente tem um suporte, olha, para alimentar o nosso espírito. A gente tem com quem recorrer. Você pode pegar qualquer outro livro, não vai te alegrar naquele momento, mas esse aqui, você tem que entender que esse aqui é um livro espiritual. Está além do nosso entendimento, John. Não é um livro comum. A palavra que está aqui é a palavra de Deus. É ela que edifica, consola e exorta a gente. E em qualquer momento da nossa vida. Não é só no momento do sofrimento, não é só no momento da perseverança, da bonança, mas Deus, ele está todo o tempo conosco. E sempre falando, vai em frente, continua, não desiste. Existe um reino, existe uma esperança após a morte. Existe uma esperança após a morte, John. Pode ser qualquer sofrimento. Ele está falando que ele tem a chave da morte do Hades. Glória a Deus. Ele é o dono de tudo, John. Então, meu irmão, basta você. É uma questão de você crer ou não crer. Eu creio, meu irmão. Eu creio na vida eterna. Eu creio que eu sou salvo. Eu creio que tem um negócio bom aí pra gente, maravilhoso. Ele mostrou para João. Ele falou, olha, João, o que tu viu, escreve. Escreve para meus irmãos que estão sofrendo ali em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Filadélfia, Laodiceia. Escreve para essas igrejas, para fortalecer, para chamar atenção, para exortar. Porque quando a gente vai estudar essas igrejas, a gente vê que Deus, ele vai ali, na Filadélfia ele elogia, mas a maioria ele exorta. Que as pessoas no momento de sofrimento estavam abandonando o barco. E o Senhor fala, não, tem que perseverar até o fim para ser salvo. É no sofrimento, é na bonança, qualquer momento. A palavra hoje é perseverança no sofrimento. Amados, é exatamente isso que o Senhor está falando desde o primeiro versículo. Que nós, irmãos, sejamos maduros na fé. O Senhor, ele está nos ensinando nesta manhã para que nós possamos adquirir maturidade na fé. Que nós possamos entender, irmãos, que nosso caráter cristão, a nossa estrutura cristã é forjada justamente na dificuldade, na provação. Mas mesmo nas provações, irmãos, nós precisamos permanecer com os nossos olhos focados em Cristo Jesus.